Fala aí, bruxões, beleza? Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado, então deixa de ser trouxa, se inscreva, ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Não esquece que você pode se tornar um membro aqui do canal e assim ter acesso a benefícios exclusivos como selos que vão ao lado do seu nome e emojis pra você usar nos comentários dos vídeos ou episódios das lives. Você também pode contribuir com as produções através do botão valeu, assim o seu comentário fica em destaque entre os demais, ou então mandar sua pergunta pro Papo Furado, QR Code na tela ou link na descrição. Hoje nós vamos ver coisas que não fazem sentido no livro Harry Potter e a Ordem da Fênix. Esse meu aqui já até saiu o título, tadinho, esse livro aqui tem história, um dia eu conto pra vocês. Mas antes um recado muito rapidinho. Tá chegando a CCXP essa semana já, começa quarta-feira na Spoiler Night, vai até domingo, e eu estarei lá todos os dias. Então se você me vir com ou sem chapéu, me dê um alô, fale comigo, vai ser um prazer. Mas você não precisa ficar me procurando não, nem nada do tipo, porque no sábado, dia 7, às 4 da tarde, eu estarei lá na área dos Creators, pra uma sessão de fotos com a galera, que é só chegar, pegar a senha ali. Você pode entrar agora mesmo no aplicativo da CCXP 2024 e colocar ali na sua agenda, colocar na sua programação, que vai ser um prazer, uma honra pra mim poder te conhecer ou te rever se a gente já se viu em outras CCXPs ou em outros eventos. Então fica aí o recado, beleza? Vejo vocês na CCXP. Era só esse recado, chega de papo e vamos pro que interessa aqui. Os membros da Ordem da Fênix se revezam em segredo ali na Rua dos Alfeneiros pra ficar de olho no Harry. E então no turno do Mundungo, ele desaparata, abandonando seu posto ali, causando um estampido e que dá uma grande confusão. O Walter, inclusive, acha que foi o Harry, dá uma treta toda ali. E aí é nisso que o Harry acaba discutindo com o Walter, falando que ele era burro e saindo fora ali. E depois ele eventualmente acaba sendo atacado pelos Dementadores. Só que a aparatação é rastreável, certo? É um feitiço, é uma magia que é rastreável. Principalmente para um menor de idade que tem o rastreador. E a gente vê o Harry sendo acionado pelo Ministério da Magia no segundo ano porque o Dobby fez magia no local lá onde ele estava. Nem foi ele que fez a magia. Só que por ele ser menor de idade, todos os feitiços realizados próximos a ele são detectados. E o Harry estava deitado ali no jardim, ouvindo o noticiário, e o Mundungo estava próximo a ele, e qualquer magia naquela área ali era associada ao Harry, porque ele era o único bruxo que vivia ali. É dessa forma que o rastreador funciona. Só que por que não funcionou quando o Mundungo desaparatou? Não faz muito sentido. O Moody inclusive fala em Relíquias da Morte, a gente não pode aparatar, não pode usar nenhum meio rastreável porque você ainda tem o rastreador. E se você, ou alguém próximo a você, usar magia, vão te rastrear, vão saber que você tá aqui, vão conseguir te pegar aqui. Mas aí o Mundungo desaparatou e o rastreador do Harry não ativou. Vai ver, tava com defeito, né? Principalmente com o Ministério tão ali decidido em querer expulsar o Harry de Hogwarts, né? Eles estavam querendo tanto que uma desculpa pra expulsar o Harry e ali não funcionou o rastreador, né? Estranho. Depois do Harry ser notificado pelo Ministério da Magia, dele fazer o feitiço do patrono, né? Salvar a ele e seu primo, ele recebe algumas notificações, recebe uma carta falando que ele estava expulso, depois uma outra carta do Sr. Weasley falando que ele ainda não estava expulso, que o Dumbledore estava tentando arrumar tudo aquilo, e aí o Walter fica muito bravo e surpreso quando o Harry fala que a carta é do Ministério da Magia. Ele fica realmente surpreso. Ministério da Magia? Gente da sua laia no governo, isso explica muita coisa. Ele fala uma parada assim. Só que, meus amigos, não era pro Walter ficar surpreso que existe um Ministério da Magia. Justamente porque no segundo ano, quando o Dobby fez a magia e o Harry recebeu a carta, é o Walter quem lê a carta. E a carta foi mandada pelo Ministério da Magia. Tava lá escrito, Ministério da Magia. E não foi o único contato do Walter com o Ministério da Magia. Quando a irmã dele, Guida, foi inflada sem querer pelo Harry, foi o Ministério da Magia quem foi lá, pegou ela, esvaziou, alterou a memória dela e falou, ó, tá tudo bem, tá tudo certo. Ou seja, ele sabia. Não faz sentido ele ficar surpreso. Depois da primeira carta que o Harry recebe do Ministério da Magia, falando que ele tava expulso e tal, o Sr. Weasley manda outra carta, né, falando, ó, tá tudo bem, tá tudo certo, o Dumbledore tá tentando reverter a situação, não faça mais nenhuma magia. Aconteça o que acontecer, não faça magia. Isso é muito importante. Aí a guarda avançada chega lá na Rua dos Alfeneiros pra resgatar o Harry, né? A guarda avançada é composta por Moody, Tonks, Lupin, Emelina Vence, ele faz Dodge, enfim, Daedalus, diga uma galera. E aí qual que é a primeira coisa que a Tonks faz? Feitiço, ela utiliza mais de um feitiço, não utiliza só um não, ela utiliza feitiço pra arrumar a mala do Harry, pra carregar a mala do Harry, aí o Moody utiliza o feitiço de desilusão no Harry, tudo isso era pra ativar o rastreador. Lembrando, porque como é explicado nos próprios livros de Harry Potter, o rastreador no menor de idade é acionado quando ele faz alguma magia ou qualquer magia feita próximo a ele. E meu amigo, o Ministério da Magia tinha acabado de tentar expulsar o Harry sem nem ter passado por audiência. Imagina acontecendo mais feitiços ali
Tipo, não faz o mínimo de sentido. Simplesmente não funcionou. Não é que assim, Ai, vamos fazer feitiço mesmo, o Harry já tá ferrado. primeiro, não. Eles não queriam isso. Eles queriam tentar livrar a barra do Harry. Então, eles não teriam esse tipo de pensamento. 2, Ah, eles são do ministério, eles podem. não podem. Não podem. E mesmo que se eles fossem do ministério, no caso só a Tonks ali e o Kingsley são do ministério, né? E ainda eles fazem parte da Ordem da Fênix, que é uma sociedade secreta. O ministério não sabe que eles estão ali, justamente porque o ministério tá querendo punir o Harry. Então, meu amigo, não tem nenhuma explicação pra isso. Nenhuma. Absolutamente nenhuma. Ah, Caco, o rastreador não funcionou porque o Harry já tinha sido punido por outro... Mano, não. Tipo assim, essa eu juro, nem tenta. Realmente não faz sentido. É um baita de um furo isso. Um baita de um furo. Depois que a guarda avançada parte da Rua dos Alfeneiros, eles estão voando ali, aí o Moody fala pra eles subirem mais, né, pra não serem vistos, e aí a Tonks reclama, fala, não, vamos voar nas nuvens ou ficar encharcada. Só que a Tonks é uma Auror, certo? Uma Auror no caso, somente os melhores são aceitos, com as melhores notas, que conhecem muitas magias, e a Tonks simplesmente não conhecia nenhuma magia pra não se molhar, tipo o feitiço Impervious, que a Hermione no terceiro ano usa no Harry. A Tonks simplesmente não sabe, ou ela não sabe nenhum feitiço de se secar depois, tipo, porque existe, a gente vê lá em Animais Fantásticos que tem o feitiço que o Newt usa pra secar o Jacob ali, ele mesmo usa pra se secar também. Então pra mim não faz tanto sentido a Tonks ser a bruxa que ela é, que beleza, ela é atrapalhada e tudo, mas ela é muito talentosa, ela é muito inteligente, ela tem um grande conhecimento, ela simplesmente fala, ah não, nossa, as nuvens, não quero me molhar, sendo que ela podia usar o feitiço Impervious, simples assim. Parece que nesse momento foi esquecido que o feitiço existia, sabe? Depois que o Harry é atacado pelos Dementadores, ainda quando ele tá lá na Rua dos Alfeneiros, logo na noite que acontece, né, ele escreve pro Sirius, pra Hermione e pro Ron. Uma carta exatamente igual. Fui atacado por dementadores, estou prestes a ser expulso, me expliquem o que está acontecendo. E enviou pros 3. Só que todos eles estavam lá na sede da Ordem da Fênix, que fica no Largo Grimmauld, certo? Porém, tem um pequeno detalhe. Aquele local está sob a proteção do feitiço Fidelius. E o fiel do segredo era o Dumbledore. Então, ninguém... E quando eu digo ninguém, é ninguém, bicho, ninguém, gente, ninguém, nada, poderia encontrar aquela casa sem que o Dumbledore tivesse revelado o segredo para esse ser. No caso, a Edwiges. Como a Edwiges conseguiu chegar ali e levar cartas, sendo que a casa fica completamente invisível? Como ela conseguiu fazer isso? O Dumbledore ficou esperando ela chegar ali na porta e ficou vendo a coruja voar, chegou para ela e falou assim, Edwiges, vem cá. Então, a sede da Ordem da Fênix se encontra no Largo Grimmauld número 12. Inclusive, é o que ele faz com o Harry, né? Ele manda um bilhete pro Harry, e aí o Moody entrega esse bilhete pro Harry poder ter acesso ao Largo Grimmauld. Então, como que a Edwiges consegue entrar lá e simplesmente levar as cartas? A não ser que exista uma explicação que corujas são imunes ao feitiço Fidelius, o que nunca foi falado em lugar nenhum, então não faz sentido. O Harry chega em Hogwarts e, pra surpresa dele, ele se depara com um cavalo esquelético preso ali às carruagens e fica muito espantado com aquilo, principalmente porque o Ron não tá vendo, nem nada do tipo. E aí eu sei que vai ter gente que vai falar assim, ah, eu sei o que o Caco vai falar, não faz sentido ele ver Testralho ali, sendo que ele tá vendo por conta da morte do Cedrico e no ano anterior, quando ele tava indo embora, ele não viu os Testralhos. Não é isso que eu vou falar que não faz sentido, porque isso tem explicação, a própria autora explicou. Pra você ver o Testralho, você precisa absorver, entender a morte, sentir aquele luto. Então, quando o Cedrico tinha acabado de morrer ali no quarto ano e o Harry vai embora, ele ainda não tinha processado tudo isso. Não é simplesmente ver a morte. Claro que é relativo de bruxo pra bruxo. Não é simplesmente ver alguém morrer, ó, pum, tô vendo o Testralho. Não é isso. E aí o Harry, quando bebê, viu a mãe morrer, mas ele era muito novinho, não se lembrava, não conseguia absorver aquilo de uma forma que é necessária pra se ver Testralhos. E o Quirrell, que ele viu morrer, na realidade não viu morrer, porque ele tava apagado, ele desmaiou. A dor foi tão forte do contato do Voldemort com ele, enfim, a proteção da Lilian, que ele tava desmaiado. Então faz sentido ele não ver os Testralhos ali antes disso. O que não faz sentido é, tudo bem, os Testralhos são invisíveis, mas e os arreios que prendem ele? São invisíveis também?
Tipo, tem coisas prendendo o testralho. Aquelas coisas deviam ficar visíveis. Ah, Caco, mas aí que alguém colocou um feitiço pra ficar invisível ali, usar raios e não assustar os alunos. Tá, tudo bem, mas não tem em nenhum lugar explicando isso. E por que que eles tomariam esse cuidado pra não assustar os alunos, sendo que tem coisas muito mais assustadoras em Hogwarts? Tipo, um cavalo invisível não assusta muito. E outro detalhe que não faz sentido. Se liga nesse trecho aqui, ó. Estou falando daquilo. Olhe, Harry agarrou Ron pelo braço e girou seu corpo de modo a obrigá-lo a ficar cara a cara com o cavalo alado. Ron olhou direto para o cavalo durante um segundo. Depois tornou a olhar para Harry. Para o que é que eu devo olhar? Para ali, entre os varais, atrelados à carruagem, bem ali na frente. Mas como Ron continuava a parecer confuso, ocorreu a Harry um estranho pensamento. Você não tá vendo nada? Vendo o quê? Você não tá vendo a coisa que tá puxando a carruagem? Ron agora começou a se assustar seriamente. Você tá bem, Harry? Harry sentiu-se completamente desnorteado. O cavalo estava ali, diante dele, um sólido reluzente à luz que vinha da janela da estação às costas dele. O vapor saía de suas narinas no ar frio da noite. No entanto, a não ser que Ron estivesse fingindo, e se estivesse seria uma brincadeira muito sem graça, ele não estava vendo nada. Tudo bem, o Ron não viu ninguém morrer, então tudo certo, ele não vê o testralho. Mas e o vapor que sai da narina do testralho? Porque o ar quente que sai de dentro do corpo do testralho e se condensa com o ar frio do lado de fora do testralho, tá ali. É visível, ele não é invisível. Isso não é invisível. Não é invisível, não deveria ser, não é invisível. Então, simplesmente não faz sentido ninguém ver essa respiração dos bichos e simplesmente não ver as rédeas ali, os arreios que prendem o bicho às carruagens. E eu sei que talvez alguém vai falar, Nossa, Caco, que chato. Vai falar até da condensação do ar quente que sai da boca, da respiração e vai pro ar frio e condensa, sabe? A gente tá falando de uma história de magia, tem um cavalo invisível ali, cara. o cavalo invisível que só quem viu a morte pode ver, tudo bem. Mas a física é a física, meus amigos. E a condensação é um processo físico. E dá pra ver, não deveria ser invisível o vaporzinho ali saindo das narinas do testralho. E nem as rédeas ali deveriam ser invisíveis. Mas tudo bem. No meu ponto de vista, não faz sentido. Indo pro nosso próximo ponto que não faz sentido, quando os alunos estão lá no Cabeça de Javali, na primeira reunião do grupo que viria a ser a armada de Dumbledore, o Colin Creevey, o Justino e a Lila ficam completamente impressionados com o fato do Harry ter matado o Basilisco, lutado contra o Basilisco na Câmara Secreta no segundo ano. Só que, meu amigo, o Colin é o maior fã do Harry. E tipo assim, as histórias, os acontecimentos correm por Hogwarts solto. Fofoca corre solta em Hogwarts. E o próprio Dumbledore fala lá no primeiro livro, tudo que aconteceu entre você e o Quirrell nas masmorras é segredo absoluto. Portanto, a escola inteira já sabe. Porque, tipo assim, correu a fofoca. Por que em Câmara Secreta isso seria diferente? Por que as pessoas não saberiam? Quem não sabia que o Harry, o Ron foram lá embaixo na Câmara Secreta, salvaram a Gina, que o Harry lutou contra o Basilisco? Não faz sentido a galera não saber. Não faz sentido. Realmente não faz sentido. Principalmente o Colin, que era uma das vítimas. O Justino, que era uma das vítimas. E o Colin, que era super fanzaço do Harry, simplesmente não saber sobre isso. Ficar surpreso com esse fato, sabe? Eles também ficam até surpresos. Alguns outros ficam surpresos com o Harry conjurar o patrono. Nossa, você pode conjurar o patrono. Mano, no livro Prisioneiro de Azkaban, eles viram o Harry conjurando o patrono. Na partida de quadribol, onde o Draco se veste de dementador e finge ali, pra sabotar o jogo deles, o Harry conjura um patrono no campo. Não é um patrono, nossa, meu Deus, olha aqui um patrono que espanta centenas de dementadores, mas era um patrono, ele conjurou um patrono ali. Então, meus amigos, essa surpresa aqui não faz sentido não. Esse ponto aqui, ele é até um pouco engraçado, que não faz sentido, eu confesso que ele é um pouco engraçado. Quando o Harry, a armada de Dumbledore ali, tá aprendendo sobre o patrono, o Dobby chega desesperado pra avisar ali, nossa, tipo, a Umbridge tá vindo, os outros elfos estavam proibidos de falar, mas, a Umbridge tá vindo, corram, tá ligado? O Harry é pego e tal. E aí, depois a Umbridge ela conta exatamente como aconteceu, né? Que durante o jantar a Marietta Edgecombe foi lá procurá-la pra falar que ela ia gostar de saber o que tava acontecendo, que ela ia encontrar uma reunião secreta, blá 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 blá, no 7º andar, blá blá blá. E que ela saiu exatamente assim, que ela saiu, a Marietta contou, ela já saiu atrás e foi ver.
Pois bem, em que momento a Umbridge foi falar com os elfos domésticos assim, olha, eu acabei de descobrir que o Harry Potter e a turminha dele estão lá na sala precisa, praticando feitiços, tipo uma parada super ilegal, eu vou expulsá-los, vou pegá-los em flagrante, mas ei, não falem nada. Porque ela saiu exatamente, a Marieta contou, ela já saiu e foi atrás. Em que momento ela foi ali falar pros elfos isso, tá ligado? Tipo assim, ei, não conta pra eles. Não faz o mínimo de sentido isso, realmente não faz o mínimo de sentido, Dobby. Ah, os outros elfos não estão autorizados a contar isso. Tipo assim, como eles sabem? Como eles ficaram sabendo, tá ligado? Ah, Caco, tinha um elfo lá na sala da Umbridge limpando. Não tinha. Os elfos de Hogwarts, eles limpam simplesmente durante a noite, sem ninguém ver. Ah, Caco, mas o Dobby, ele tava pegando as roupas do Moody lá em Cálice de Fogo, do falso Moody, e ele ouviu sobre o Gelrish e foi assim que ele contou pro Harry. Tudo bem, o Dobby é um elfo livre, ele trabalha ali em Hogwarts ali, e ele foi lá pegar as roupas e tal, porque o Moody chamou ele pra pegar, o falso Moody chamou ele pra pegar, e ele foi. Então, se ele tivesse na sala da Umbridge, por qualquer motivo que a Umbridge tivesse, né, pedido, ele não precisaria dizer que os outros elfos não estavam autorizados a dizer, porque ela não deu essa ordem pra eles, sabe? Não teve tempo pra ela dar essa ordem pra eles, então não faz sentido. Ao longo da história de Harry Potter, os membros da Ordem da Fênix, que também trabalhavam no Ministério da Magia, se revezavam ali na porta do Departamento de Mistérios pra fazer guarda. É assim, inclusive, que o Arthur Weasley é atacado pela Nagini. Porém, na noite em que os Comensais da Morte invadiram, não tinha um membro da Ordem da Fênix ali fazendo vigia. Nenhumzinho. Eles estavam o ano inteiro simplesmente fazendo essa vigia. Eles estavam se revezando e tal. E aí, naquela noite, não tinha ninguém. Coincidentemente. Tinha funcionário do Ministério da Magia que os Comensais atacaram. Não tô falando dele. Tô falando dos membros da Ordem da Fênix que trabalhavam no Ministério e faziam essa ronda aí pra proteger ali, só pra ficar de aviso. Não faz sentido. Outro detalhe que pra mim não faz sentido em Ordem da Fênix é o seguinte. Só quem pode tirar a profecia do Departamento de Mistérios é a quem a profecia se refere. E aí o Voldemort até descobre isso depois que o Rookwood escapa de Azkaban e ele fala pra ele e tal. E ele fala, nossa, a gente vai ter que remodelar todos os planos, porque, né, foi tudo em vão até agora, né, nossa, caramba, hein. E também simplesmente palavras da própria Bellatrix Lestrange. Por que que o Lorde das Trevas iria vir aqui, entrar no Ministério, chamar atenção, quando o Ministério ignora a volta dele, e isso é muito benéfico pra ele, que ele queria ficar ali debaixo dos panos? Por que que ele ia entrar ali, né, e chamar essa atenção? Mas mandar 10 Comensais da Morte que acabaram de escapar de Azkaban e atrair o Harry pro Ministério da Magia, não chama atenção não, isso aí é tranquilo. Isso aí é de boa. Tipo, eles estão atraindo o Harry pro Ministério da Magia. Com o Harry, tem toda a Ordem da Fênix. A Ordem da Fênix, de alguma forma, ia estar ali. A chance de dar errado era muito grande. Tudo bem, o Voldemort, ele era um cara que, assim, ele menosprezava, ele subestimava as pessoas, ele achava que o Harry não seria páreo. Tudo bem, mas ainda assim não faz sentido você mandar 10 Comensais da Morte que acabaram de fugir de Azkaban pro Ministério da Magia se você não quer chamar atenção, entende? Não faz sentido. Ah, Caco, mas aí o Ministério tava falando que os Comensais tinham a ver com o Sirius Black, podiam suspeitar do Sirius. Cara, mas ia atrair o Harry pro Ministério, sabe? Tipo, atrair o Harry pro Ministério, pro Harry pegar a profecia com vários Comensais da Morte. Isso é completamente o contrário de não chamar atenção, mas tudo bem. E por último, mas não menos importante, talvez vocês estivessem esperando mais pontos que não fizessem tanto sentido em Ordem da Fênix. É um livro grandão, né? O maior da saga, mas os pontos que realmente mais me deixam com a pulga atrás da orelha são esses que eu tô citando aqui. É o fato do Sirius ter dado o espelho de 2 sentidos pro Harry e simplesmente os dois esquecerem. Os dois se esqueceram completamente disso. No Natal, depois que o Sirius sabe que o Harry vai ter aula com o Snape ali, de oclumência, e ele e o Snape quase chegam às vias de fato ali no Largo Grimmauld, o Sirius dá esse espelho pro Harry pra, ó, me conta qualquer coisa, né? Qualquer coisa que você quiser falar comigo, usa esse espelho. É tipo um WhatsApp do mundo bruxo, né? Podia fazer chamada de vídeo. E aí, cara, o Harry, quando ele vai lá, né, pro Ministério da Magia, ele checa pela lareira da Umbridge e tal, e tudo bem, ele tava nervoso, desesperado, ele esquece, e depois no livro é até falado, eu esqueci completamente do espelho, papapá. Beleza, tudo bem, tá explicado, ele esqueceu. Mas existiu, antes disso, outra necessidade do Harry falar com o Sirius. Depois que ele vê a memória do Snape lá, o pai dele sendo mó babaca, ele quer falar com o Sirius a todo custo. E ele planeja com o Fred e o George a distração ali, que é quando o Fred e o George vão fazer o caos ali na escola. Ele simplesmente planeja por dias isso, pra usar a sala da Umbridge ali, porque a lareira dela era a única que não tava, né, sendo rastreada. Então, assim, ele
ele teve a oportunidade antes de usar o espelho e simplesmente esqueceu. Ok, o Harry esqueceu, tapado, beleza. Mas e o Sirius? Não teve em nenhum momento que o Sirius lembrou do espelho? Tipo, o Sirius tava mega entediado lá no Largo Grimmauld. Ele tava mega deprimido porque ele não podia participar das coisas, não podia sair. Ele, inclusive, fica de hora em hora aparecendo na lareira da Grifinória, da torre da Grifinória, pra tentar falar com o Harry num momento que ele queria falar ali. E tudo bem que esse negócio da lareira foi antes dele dar o espelho. Mas eu tô dizendo, você vê que o Sirius, ele tinha momentos que ele queria muito falar com o Harry e ele dava um jeito, ele, apareceu ali no fogo pra falar e tal. Então, ele tinha o espelho e em momento algum, ele simplesmente usou o espelho, sabe? O Harry, tudo bem ter esquecido, mas o Sirius ter esquecido, do jeito que ele tava lá no Largo Grimmauld, super frustrado, super deprimido, ele não tentaria em nenhum momento usar o espelho. O que parece pra mim é que simplesmente a J.K. Rowling colocou ali o espelho e tal, e aí ao longo da trama ela esqueceu de usar a parada, e aí no final ela colocou só que o Harry esqueceu completamente, tipo assim, eu também esqueci, tá ligado? Eu acho que foi isso. Sinceramente, pra mim, fica muito parecendo que foi isso, porque não tem sentido nenhum colocar esse artefato e ele simplesmente não ser utilizado, só é utilizado depois, sabe? Lá em relíquias, enfim. Ah, Caco, se ele usasse o espelho, ele não ia até o ministério, não sei o quê. Tudo bem, mas eu não tô falando desse caso do ministério, eu tô falando de antes, dele usar o espelho antes. Aí ele poderia simplesmente ter usado o espelho antes e o espelho ter quebrado na mala dele. Putz, tava assim, fazia muito sentido, sabe? Ele achar que, o espelho não vai funcionar porque tá quebrado, sabe? Enfim. Aí tem um outro ponto que pra mim não faz sentido também. Eu esqueci de colocar na lista, mas agora eu lembrei, falando desse ponto, eu lembrei desse outro. A Umbridge fala com o Harry quando ela vai tentar ali usar a poção da verdade nele, e o Harry finge que bebe, enfim. De qualquer forma, a poção tava alterada, que o Snape deu uma poção alterada. Quando a Umbridge tá falando com ele, ela fala assim, todas as lareiras são vigiadas, né? Exceto a minha. Por quê? Não faz sentido ela falar isso, mano. Tipo assim, todas as lareiras são vigiadas, é bom você tomar cuidado, exceto a minha não é. Tipo assim, poderia ser uma isca? Ok, talvez. Mas também não faz sentido, sabe o quê? Ela assumir que foi ela que mandou os dementadores. Porque até aquele momento, meu amigo, ninguém fazia ideia de quem mandou os dementadores lá pra Little Indy. E ela simplesmente fala, fui eu que mandei os dementadores. Tipo, ela confessou o crime que ela tinha cometido. Não faz sentido, tá ligado? Não faz sentido ela ter revelado isso. Não faz. Talvez a Umbridge, ela gostava disso do poder, né? Então ela, fui eu mesmo. Talvez na construção da personagem faça sentido. Mas, assim, olhando por fora um pouco, não faz tanto sentido. O que você acha? Você acha que faz sentido ou não faz sentido? Me diz aqui embaixo. Quero saber. A sua opinião é sempre bem-vinda, lembrando, desde que respeitosa, beleza? Bom, então esses foram os pontos que pra mim não faz sentido em Ordem da Fênix. Você pode se sentir à vontade pra tentar achar uma explicação ou tentar explicar alguma coisa, claro, desde que de formas oficiais, né? Lembrando que teoria é sempre teoria, pensamentos são sempre pensamentos, mas oficial é o que tá ali no livro ou o que foi explicado pela autora. Beleza? A gente se vê no próximo episódio aqui do Caldeirão Furado e até lá, mal feito feito.